Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 68, hoje é sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020. Como eu tenho feito nas últimas semanas, o tema mais importante do nosso podcast, novamente, é o coronavírus, caso que eu considero aí de bastante gravidade no mundo e que, na minha percepção, aqui no Brasil, acho que nós ainda não, de uma maneira geral, ainda não acordamos para a gravidade do problema. Ontem é que eu senti um pouco mais, digamos assim, a mídia e as pessoas, de uma maneira geral, já discutindo mais, um pouco mais preocupadas, mas acho que já estamos quase na hora de começar a discutir providências um pouco mais sérias, inclusive em relação a grandes eventos e grandes aglomerações de pessoas, né? A gente não pode esquecer que a gente acabou de sair do carnaval e com muitos estrangeiros aqui no Brasil, e obviamente a chance desses estrangeiros, de alguns desses estrangeiros terem transmitido o coronavírus para brasileiros é grande. Então eu avalio que o coronavírus, casos de coronavírus aqui no Brasil vão aumentar daqui para frente. E aí, falando nisso, essa semana, em termos de coronavírus globalmente falando, a novidade foi que pela primeira vez o número de casos novos fora da China foi maior do que dentro da China. E também, pela primeira vez essa semana, o primeiro caso de coronavírus confirmado na América Latina, e foi aqui no Brasil, como todos vocês já sabem. Então, essa situação, em termos de América Latina, muito pouco. O primeiro caso aqui no Brasil, era esperado que fosse no Brasil, maior população da América Latina, então isso aí não é grande surpresa. Na África, ainda apenas 2 casos. No mundo como um todo, além da China, muita preocupação em 3 países, principalmente. Coreia do Sul, 1.766 casos, 13 mortos. Na Itália, maior caso aí da Europa, maior preocupação na Europa. A Itália hoje com 655 casos, 17 mortos. E Irã, 245 casos com 26 mortes. Em números gerais, o número de mortes pulou de 2.250 para 2.817 e de infectados de 76.800 para 82.800. Nos Estados Unidos, o presidente Trump fez um pronunciamento na quarta-feira, nomeou seu vice-presidente Mike Pence como coordenador geral para a questão do coronavírus nos Estados Unidos. Há muita preocupação com relação aos números americanos começarem a aumentar e aí a economia, obviamente, começa a dar os seus sinais em vários lugares do mundo, e a Bolsa Americana ontem, quinta-feira, teve aí o recorde negativo na história da Bolsa Americana, é o 5º dia seguido de queda na Bolsa dos Estados Unidos, então, obviamente, bastante preocupante. E o mundo, então, de uma maneira geral, começa a se mobilizar, e vai ser interessante a gente ver como que os países vão reagir, cada um per si, para isolar, porque vamos lembrar que na China conseguiu fazer um isolamento sem precedentes, né, fechando a província de Hubei, com milhões, né? Wuhan, a cidade de Wuhan com 11 milhões de pessoas em quarentena, uma coisa assim que nós nunca vimos em outro lugar do mundo. Então acho que é um dado que é importante para a gente lembrar. E nós estamos vivendo um momento no mundo que o pesquisador e analista internacional Ian Bremmer chama de G0, né, de uma falta de liderança global, né? E esse momento a gente precisaria disso, né? A gente precisaria de alguns líderes, líderes de países que tivessem o respaldo da maioria da sociedade global, no sentido de sentarem, discutirem as ações e começarem a coordenar melhor as ações entre os países para combater o coronavírus. Então vamos aguardar. Temos aí muita preocupação com relação à África, um continente muito pobre, com recursos aí, a América Latina também é uma preocupação muito grande. Com certeza, os casos no Brasil vão aumentar e vamos ter, infelizmente, as primeiras mortes em função do coronavírus. Então, acho que nosso Ministério da Saúde, nossas autoridades têm que estar muito atentas e com os planos contingentes aí bem preparados, porque acho que a situação vai piorar bastante no Brasil em relação ao coronavírus. O segundo tema que eu trago para vocês, o tema sobre uma atualização aqui rápida da América do Sul. Eu começo pelo Chile. Vocês lembram aí dos problemas que o Chile teve no final do ano passado, com aqueles protestos bastante violentos, e
a nossa mídia não está acompanhando, na minha avaliação, da maneira correta, porque no último final de semana ocorreram novos protestos muito violentos em Vina del Mar, que é uma cidade do litoral do Chile, muito famosa, um balneário muito famoso do Chile, inclusive com depredação de um hotel bastante luxuoso, onde estavam hospedados vários artistas que estão participando do Festival de Vina del Mar, que é um festival famoso. Depredaram o lobby do hotel de uma tal maneira que os convidados, né, os hóspedes tiveram que ser evacuados do hotel, e isso eu não vi por aqui na nossa mídia. Então é um ponto que preocupa bastante. Ontem, quinta-feira, já circulou em redes sociais no Chile uma convocação para novos protestos em vários lugares na segunda-feira, dia 2. Eu já estava preocupado com março, porque lembramos que no final de abril vamos ter aí o plebiscito para votar por uma nova Constituição ou não, e eu já esperava que em março a situação fosse voltar a esquentar no Chile com novos protestos, e ontem recebi informações do Chile de que nas redes sociais já estão circulando por lá convocações de protestos já no dia 2, já na segunda-feira. Outro país que estamos acompanhando de perto aqui na América do Sul, a Bolívia, eleições gerais em maio, né, já sabemos disso. O Evo Morales teve a sua candidatura para o Senado rejeitada pela justiça boliviana. Obviamente que o seu partido vai contestar essa decisão. O MAS, que é o partido do Morales, por enquanto está nas lideranças em termos de corrida para a presidência da República. Vamos ver como é que a direita boliviana se articula para tentar aí juntar alguns candidatos e poder combater o candidato do Morales. E essa é a principal preocupação e expectativa de como que a de direita boliviana vai reagir a essa posição da esquerda do Morales, do partido Morales, na liderança para as eleições de maio. Em relação à Venezuela, eu não tinha passado para vocês, mas no início de fevereiro saíram os números oficiais do Banco Central venezuelano, 2019, uma inflação anual de 9.500%. Né? Acho que é uma coisa difícil da gente imaginar o que é uma inflação de 9.500%. Nem nos anos 80, eu vivi uma inflação dessa. Nós tínhamos uma inflação muito alta aqui no Brasil, mas não chegou nem perto desse número, um número assim que acho difícil da gente entender o que é 9.500%. Então a situação na Venezuela obviamente ainda é muito ruim, preocupante, e temos que continuar acompanhando o país aí do nosso entorno que preocupa mais. Na Argentina, a questão da negociação da dívida da Argentina com a FMI é uma questão muito séria, ainda não foi resolvida pelo novo governo argentino, e parece que eles não estão tão preocupados assim em melhorar a situação deles, porque o novo embaixador argentino no Brasil tinha se encontrado com o presidente Bolsonaro algumas semanas atrás, e havia um acerto para que o presidente Bolsonaro encontrasse com o presidente argentino agora no domingo, dia 1º, por ocasião da posse do novo presidente uruguaio, o Lacalle, que é de centro-direita. O presidente Bolsonaro já confirmou presença, e o presidente argentino disse que não vai na posse do seu vizinho, do Lacalle. Então essa questão partidária, como essa questão partidária ideológica atrapalha o pragmatismo necessário algumas horas aqui na América do Sul, infelizmente. Então vamos acompanhar. Obviamente que a situação da Argentina importa bastante para o Brasil, um parceiro comercial importante, e nessa notícia aí, a novidade é a confirmação da presença do presidente Bolsonaro na posse do novo presidente do Uruguai no domingo, agora dia 1º, mudando aí de centro-esquerda para centro-direita no nosso vizinho aí ao sul, o Uruguai. A terceira grande notícia que trago para vocês, a visita do presidente Trump, primeira visita do presidente Trump no seu governo à Índia. Foi muito bem recebido pelo Modi, o primeiro-ministro da Índia. Ele é um nacionalista, já falei isso aqui várias vezes, está passando por alguns momentos difíceis lá na Índia, com muitos protestos dos muçulmanos, inclusive durante a visita do Trump com o Modi. Em alguns momentos os protestos estavam bem próximos fisicamente de onde se encontrava o presidente Trump. Os últimos números que vi da Índia, em Nova Delhi, mais de 30 mortos em função desses protestos de rua, protestos bastante violentos entre muçulmanos e hindus. A maior parte da população indiana é hindu, como o próprio primeiro-ministro, mas o número de muçulmanos na Índia é muito grande em termos de população. Para vocês terem uma ideia, a segunda maior população de muçulmanos do mundo fica na Índia, a primeira na Indonésia, a segunda na Índia, para vocês verem o tamanho
da população muçulmana no país. Obviamente a Índia é um país muito importante para os Estados Unidos, principalmente em função da China, porque a Índia tem questões históricas contra a China, já entraram em conflito, tem problemas de fronteira terrestre ali com a China, isso interessa muito ao presidente Trump, já falei várias vezes aqui no podcast, de que para ele, para o Trump, é bem claro que o grande inimigo dos Estados Unidos, para os Estados Unidos poder manter a sua posição de supremacia, é a China. Então, obviamente, que para o Trump, a nível estratégico, é muito importante essa proximidade, essa parceria com a Índia, ou seja, um inimigo comum que é a China. Mas tem sua peculiaridade, porque, por exemplo, o maior fornecedor de armas para a Índia não são os Estados Unidos, é a Rússia, né? E a Índia não é boba, obviamente, então tenta tirar partido dessa sua posição, um grande mercado consumidor, a segunda maior população do mundo. Então essa visita do Trump ela foi, em termos comerciais, não temos grandes resultados até o momento, que passou mais para nós, foi um show-off, digamos assim, dos dois. O Trump foi para um estádio de cricket, o maior estádio de cricket do mundo, com 100 mil indianos dentro do estádio, saudando. E, então ele mandando aí, digamos assim, imagens para o seu público interno de um grande estadista, sendo muito bem recebido lá na Índia, a maior democracia do mundo, etc. Ele falou isso. Em termos comerciais, não muita coisa, o Trump tentando ainda demover a Índia da questão do 5G, aquela preocupação global dos Estados Unidos em relação à opção do 5G. Então, assim, em termos de comerciais mesmo, os Estados Unidos conseguiu vender aí 3 bilhões de dólares em armamentos, isso aí foi positivo, mas acho que essa visita do Trump foi mais para mostrar para o seu público interno que ele é um estadista, que é presente num país de uma grande democracia, etc. E para o Modi uma tentativa aí de acalmar as tensões que estão acontecendo dentro da Índia. O partido do Modi não foi bem nas eleições municipais, inclusive perdendo a prefeitura de Nova Delhi recentemente. Então, esse aí é meu resumo, digamos assim, nessa visita do Trump, que é importante, dois países importantíssimos. No nosso quarto quadro aí do podcast, o Estamos de Olho, as eleições americanas, já comentei com vocês, próxima terça-feira agora, dia 3 de março, considerada super terça, com a prévia, com as primárias em 14 estados americanos. Por enquanto, o senador Bernie Sanders, democrata, está vencendo, está na frente, com o maior número de delegados democratas, onde já ocorreu. Mas essa super terça-feira são 14 estados, então é ali que a gente vai ver, até porque o Michael Bloomberg vai entrar somente, ainda não entrou em nenhuma das prévias por enquanto, ele vai entrar somente agora nessa de terça-feira, 14 estados. Mas o Bloomberg não foi bem até agora em alguns debates, e essa é a preocupação, né? Ficou até a impressão de que o Bloomberg seria até amador, causou estranheza, né? O Michael Bloomberg é um bilionário, prefeito de Nova York durante muitos anos, com sucesso, e eu sinceramente esperava que ele fosse ter um desempenho melhor nos debates, mas por enquanto o Bernie Sanders está na liderança, não apenas em termos de número de delegados, mas também em termos nas pesquisas junto aos democratas de uma maneira geral. Vamos aguardar, terça-feira bastante importante. Se realmente o Bernie Sanders vencer pelos democratas, acho que dificilmente o Trump não leva em novembro, né? Acho que o Sanders tem boas ideias, mas muito à esquerda, e eu acho que a maioria do povo americano ainda não vai aceitar um candidato como o Sanders para ser o seu presidente. Então, vamos aguardar essa super terça. Também na segunda-feira, dia 2, eleições em Israel, a terceira eleição parlamentar em um ano. Muitas indefinições, muito difícil de precisar se o Netanyahu vai conseguir vencer ou o Benny Gantz vai conseguir a maioria dos assentos no parlamento israelense. Muitos especialistas, inclusive, já falando na possibilidade de termos uma quarta eleição em Israel esse ano, num prazo tão pequeno, tão exíguo de um ano, né? Tá difícil de definir a situação em Israel. Um outro ponto que eu considero importante é a situação do norte da Síria, ainda muito tensa, já tenho comentado aqui no podcast, na província de Idlib, a última província onde tem rebeldes sírios contrários ao governo do Assad. Vamos lembrar que o governo do Assad é apoiado diretamente por tropas russas desde 2015, um apoio muito forte. A Rússia também apoiando em termos aéreos, né, de cobertura aérea, a Turquia pressionando por cima.
O Erdogan aí bastante irritado com esse posicionamento russo e querendo que as forças sírias do Assad recuem, e a Rússia dizendo que não vai recuar. O Erdogan tentando marcar uma reunião para a próxima semana, tentou no dia 5, mas a princípio talvez seja no dia 6 de março essa reunião. Ou seja, a situação bastante tensa, cerca de 1 milhão de deslocados já saíram da província de Idlib. Lembrando a vocês que na Turquia já existem 3,5 milhões de sírios em campo de refugiados, um acordo que a Turquia tem com a União Europeia. Ou seja, situação muito tensa na região, e vamos acompanhar esses próximos dias para termos os desdobramentos. Então esse foi o nosso Conexão Geo 68. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Lembrando a todos que todos os nossos podcasts estão disponíveis na nossa página do YouTube, no Spotify e em outras plataformas de podcast. Obrigado.